aniversário desta igreja. O Senhor fez notória a sua salvação. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas. E para mim é um privilégio poder fazer parte dessa história. Uma igreja que faça a diferença e que continue amando missões e cada vez mais pregando a palavra do Senhor Jesus. Sua fidelidade para com a casa. Desde que eu cheguei aqui, eu encontrei uma família muito grande, abençoada e que tem me recebido e edificado muito a minha vida. Da terra virão a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Que o nosso coração esteja unido pelo amor, pela fé, e que os outros anos que estão para vir, que a gente enfrente eles com sabedoria, com alegria. Às vezes tento seguir em frente sem o teu sopro, e de repente me vejo ilhado em maus desejos, mas como brisa você Parabéns, Boas Novas. que me mantém. Eu quero mais, a tua paz é o que me faz viver. Sopra em mim, Deus, sopro divino. Louvamos a Deus por essa história maravilhosa. Que vem como vento, vem sobre mim, Deus. Sopra em mim. Deus abençoe vocês, continue perseverando. Igreja tem os seus desafios, vivemos momentos bons, momentos nem tanto, mas é o plano de Deus, é o projeto de Deus aqui para a gente dar testemunho da nossa fé. Nós temos muitos anos servindo a Deus. Quero contar com a colaboração e ajuda de cada membro da nossa igreja. Muito obrigado pela vida de cada um. Forte abraço para todos. Graça e paz, amada igreja. Estamos em mais um domingo, mais uma celebração. E hoje, nessa manhã, comemoramos os 79 anos da Igreja Batista Boas Novas. Um motivo especial e de muita alegria para a nossa igreja. Lembrando os irmãos, aqui na minha esquerda, aqui na tela, né, essa fita amarela, lembrando o Setembro Amarelo, né, a prevenção contra o suicídio. Vamos estar orando para nós iniciarmos o culto nessa manhã. Pai querido, Pai eterno, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui em Tua presença. Obrigado, ó Pai, por mais um dia em que nós estamos celebrando a Ti. E nesse dia, Deus, estamos comemorando mais um ano da Igreja Batista Boas Novas. Pai querido, que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Que os louvores que serão entoados possam tocar em nossas vidas. Que a palavra ministrada pelo Teu servo venha em direção aos nossos corações. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um ano que a nossa igreja comemora, Pai, com alegria, com júbilo, ó Deus, mais um ano em que nós estamos servindo a Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Agora, amada igreja, vamos para o período de louvor. Vamos adorar a Deus, dizer para Ele que Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Nós adoraremos a Ele, não importa a circunstância que nós atravessemos, Deus continua sendo bom. Amém? Com nossas palmas adoramos ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração
em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Sim, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, sim, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Sim, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, sim, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei tudo que és, tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Muito bem, agora é hora de a gente deixar os avisos da nossa igreja. A agenda da semana, presta atenção. Todo dia às 8 horas da manhã, vamos orar pela nossa pátria. Todos os dias, lembrar daqueles que nos governam, daqueles que estão cuidando da nossa pátria, pedir misericórdia de Deus para a nossa pátria. Aproveitando até essa semana, gaste tempo, ore pela pátria todos os dias às 8 horas da manhã. Também quero lembrar que toda segunda-feira nós temos o estudo bíblico, nós voltamos a gravar, então acesse lá nosso canal do YouTube e assiste os estudos bíblicos, você vai ser abençoado. Também quero lembrar, famílias, vamos resgatar o culto doméstico. Eu quero dar uma ênfase que às quartas-feiras, que você possa estar juntos com a sua família, para ler a Bíblia, para estudar, para orarem juntos. É bênção na sua casa e é bênção para a igreja também. Também quero lembrar que os adolescentes, às terças-feiras, à noite, às 20 horas, eles estão se reunindo para uma reunião através da plataforma do Google Meet. Entra lá em contato com eles, participe, isso é bênção de Deus.
Também queremos lembrar que todo sábado, das 14 às 15 horas, nós temos aqui na igreja uma equipe para receber doações. Tem sido uma grande bênção e também temos abençoado muitas famílias. Várias doações que compõem itens que vai entrar numa cesta básica. Também você pode trazer roupas, tudo que você puder trazer, isso tem abençoado muitas famílias. Se você souber também de famílias que estão precisando de ajuda, entre em contato conosco, queremos abençoar e louvado seja Deus. A nossa igreja tem sido generosa e continuamos contando com a ajuda dos irmãos. Também queremos lembrar que todo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto aqui, a nossa celebração. Acesse, divulgue, curte lá os nossos canais para que você possa abençoar e ser abençoado. Também lembrando que logo depois do culto, às 11 horas, nós temos o culto infantil. Louvamos a Deus pelo Ministério Infantil da nossa igreja e vamos continuar divulgando também esse trabalho. Amém? Também quero terminar os nossos avisos para falar que os pequenos grupos continuam se reunindo, pequenos grupos discipuladores. Se você faz parte, dê toda a força para o seu grupo. Se você não faz parte e gostaria de fazer, entre em contato conosco. Os pequenos grupos discipuladores têm sido grande bênção aqui na nossa igreja. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Forte, Castelo forte é o nosso Deus. Forte, Castelo forte é o nosso Deus. Forte, nosso Deus é. Forte, Castelo forte é nosso Deus. Espada e bom escudo, com seu poder defende o ser em todo ataque agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas traz e astúcias desleais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos. Mas nosso Deus socorre e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, amigos, bens, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Seu reino é para sempre. Forte, Castelo forte é o nosso Deus. Forte, Castelo forte é o nosso Deus. Deus forte. Queridos, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas, que alegria, que privilégio participar desta celebração dos 79 anos desta igreja.
Muitas vezes nós pensamos na igreja de uma forma diferenciada do discipulado cristão. Mas eu queria que todos entendessem que da mesma forma como a nossa vida cristã individual é uma obra inacabada, né? Eu leio aqui em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou esta boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja, como corpo de Cristo, também é uma obra inacabada até que Cristo volte, né? Basta olhar as 7 cartas do Senhor Jesus, as igrejas lá do Apocalipse, cada uma estava passando por um momento em que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, estavam trabalhando com o ministério daquelas igrejas, visando chegar a um fim último, proveitoso, proativo. Então eu queria deixar essa palavra, Igreja Batista Boas Novas. Eu sei que, como qualquer igreja, tem uma história linda. Imagina quantas vidas foram alcançadas, imagine aonde o ministério desta igreja chegou nesses 79 anos. Absolutamente impossível dimensionar, só a eternidade irá revelar o verdadeiro alcance do ministério desta igreja. Mas enquanto isso, eu queria ainda enfatizar, né, que quando olhamos para a nossa igreja, tudo que podemos ver ao nosso redor, dificuldades, circunstâncias adversas muitas vezes, somos como igreja também uma obra inacabada. Então vamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas, trabalhar no ministério da igreja, com a liderança, com a membresia, enfim, o que nós podemos afirmar é que se nesses 79 anos a igreja tem sido uma bênção, independentemente das circunstâncias, o Senhor está trabalhando para que ela seja lá, na volta do Senhor, uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, gloriosa para receber o Senhor. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas, pelos seus 79 anos, e vamos deixar o Senhor trabalhar através das nossas vidas como igreja, como uma obra de arte inacabada, mas que sabemos, aquilo que o Senhor quer fazer é algo glorioso, para a honra e glória do nome dEle. Deus abençoe a Igreja Batista Boas Novas nos seus 79 anos. Esse momento também faz parte da nossa celebração, é o momento do ofertório, momento que você tem o privilégio, a oportunidade de ofertar, de dizimar, de também oferecer a sua oferta para qualquer frente missionária que nós temos aí na nossa tela. Você tem os números aí também, você pode anotar, e nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e queremos administrar da melhor maneira possível. Faça isso com devoção, com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.
chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amados irmãos, estamos comemorando 79 anos da Igreja Batista Boas Novas. Em Efésios 5:1, o apóstolo Paulo nos deixou o seguinte conselho: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O Deus em quem confiamos é dinâmico. Isso é comprovado no ministério de Jesus, no ministério terreno de Jesus. A Igreja de Cristo necessita ser dinâmica. Ser uma igreja dinâmica não é necessariamente você estar presente em todos os cultos, estar frequentando todos os eventos da igreja. Uma igreja dinâmica é aquela que é sensível à humanidade, sensível ao mundo. Nós percebemos isso no ministério de Jesus, porque Jesus foi sensível às pessoas que estavam ao redor deles. A igreja não tem o papel de juiz, mas sim tem o papel de estender a mão aos seres humanos. No Evangelho de João 3,16, o versículo muito conhecido diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Assim como Deus amou os seres humanos, se nós queremos ser imitadores de Deus, precisamos também amar a todos os seres humanos, a toda a humanidade. Ser uma igreja dinâmica é ser uma igreja que ama. Que a Igreja Batista Boas Novas possa, nesses 79 anos, refletir sobre o papel dela aqui no mundo. Parabéns a todos vocês, queridos e amados irmãos. Deus abençoe.
o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Com teu poder, cadeias se rompem em terra e céu, adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem em terra e céu, adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem em terra e céu, adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia. Queridos, esse é o nosso tempo de intercessão na nossa celebração. E eu acho que nesta celebração de hoje, com certeza, esse tempo precisa ser especial, né? Afinal,
a igreja está celebrando os seus 79 anos, além de todas aquelas motivações que dominicalmente temos em função do momento que vivemos como igreja, como sociedade. Eu tenho aqui Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Queridos, há uma palavra abençoadora aqui sobre a oração. Epáfras, um dos cooperadores de Paulo, pastoreava através da oração. E às vezes perguntamos por que Paulo fez tanto. Vamos lembrar quando ele enumera ali as armas poderosas do cristão. Depois de falar do escudo da fé, da palavra de Deus, ele termina dizendo da oração. Orem por mim, orem uns pelos outros, orem pelo progresso do Evangelho. Queridos, será que o nosso ministério de oração não é tão relevante por causa da visão que temos? Será que cremos nesse poder maravilhoso, extraordinário, divino da oração? Paulo pastoreou muitas igrejas através da oração. Ele dizia: o zelo da causa me consome. E qual é a igreja, como Efésios, que ele diz: eu me coloco de joelho, orando por vocês. Queridos, não é um tempo qualquer, é um tempo singular, é um tempo ímpar, é um tempo único em que Deus pode agir na sua vida. Então eu queria que você cresce e que agora estivéssemos unidos. Qual é a sua necessidade? Mas não pense só em necessidades materiais. Estamos no mês de setembro, o mês dedicado para voltarmos uma atenção especial àqueles que estão mais vulneráveis emocionalmente, passando por grandes tribulações, quase que muitas vezes pensando em dar cabo na sua vida. Por isso que é o mês da prevenção do suicídio. Estamos aí com o nosso país vivendo esse momento de turbulência política, né? Vivendo esse momento de pandemia. Queridos, as pessoas estão vulneráveis, estão mais carentes da misericórdia e da graça de Deus. Vamos nos unir agora. Você que está aí na sua casa, acompanhando, não é um simples momento de intercessão, onde você vai ouvir a oração. Eu quero que você participe. Entre comigo agora diante do Senhor, crendo naquilo que Deus pode fazer. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esses 79 anos da Igreja Batista Boas Novas. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e continuará fazendo. Obrigado pela vida do nosso pastor, dos nossos pastores, ó Deus, da nossa liderança. Ó Pai, nós oramos também neste momento pelo nosso país. Senhor Deus, tenha compaixão dessa nação. Use esse tempo de pandemia, de crise, para, Senhor, glorificar o Teu nome, salvando vidas, permitindo que essa vulnerabilidade, essa percepção, Senhor, de fraqueza, de dependência, seja uma porta para que o Espírito Santo trabalhe. Ó Senhor, que nós possamos ganhar essa nação para Jesus. Usa, Senhor, essa pandemia para a edificação da igreja, despertamento dos crentes. Senhor, que os púlpitos sejam verdadeiras labaredas de fogo, Senhor, anunciando a Tua palavra viva e eficaz.
Nós oramos, Senhor, pelos nossos governantes, tenha compaixão. O Senhor sabe aquele, Senhor, que precisa de uma ação específica do Espírito Santo, colocando no rumo certo. Senhor, aqueles que estão se corrompendo, ó Deus, permita, Senhor, que haja consciência de que a autoridade maior é tua, não pode usurpar a tua autoridade. Eles foram constituídos para fazer o bem para essa nação. Oramos, Senhor, por aqueles que estão vulneráveis, emocionalmente, psicologicamente fracos. Senhor, quem sabe até pensando em dar cabo em sua vida, que eles consigam enxergar a tua graça, o teu amor, perceber que o Senhor é o supremo pastor e que pode pastorear as suas vidas, independentemente da situação em que estão. O Senhor pode tomá-los nos braços, caminhar com eles nesse vale de sombra e de morte e saírem vitoriosos, fortalecidos no Senhor. Ó Deus, oramos para que cada membro da tua igreja no Brasil, no mundo, sejam instrumentos para abençoar essas pessoas. E agora oramos, Senhor, por aqueles que têm alguma necessidade. E agora colocam diante do Senhor a sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu trabalho, a sua saúde, qualquer tribulação. Haja, Senhor, para honra e glória do teu santo nome, mova a tua mão, e como lá no passado aqueles teus servos pastorearam através da oração, que nós possamos ver o teu poder penetrando as casas, penetrando as vidas e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Oramos para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar uma música falando sobre a questão da paz e da segurança que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos tribulações, nós clamamos o nome dEle. E nessa hora que a gente ergue a nossa voz e adora, às vezes com muita alegria, às vezes a gente adora o Senhor chorando, mas o importante é que a nossa alma tenha adorado e louvado o nome do Senhor Jesus nesses dias. E por isso nós estamos felizes na presença dEle. Amém? Vamos cantar juntos? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva. Erga sua voz e declare: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre seu amor eu me submeti e extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Parabéns, Igreja Batista Boas Novas, pelo 79º aniversário da nossa amada IBBN. E um dos versos das Sagradas Escrituras que eu fui lá e busquei para compartilhar com os irmãos nesse momento tão gostoso, tão especial de festa, está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ali depois dele estimular os crentes a amadurecer na vida cristã, quando chega no versículo 9, ele fala dos privilégios que os cristãos possuem como filhos de Deus, a saber, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre esses privilégios. E olha só, na sequência do versículo, ele fecha com a ideia da gente pôr em prática a missão da igreja no mundo. Ele diz assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amados, nós temos privilégios. E que bom a gente saborear o nosso aniversário, aproveitando esses privilégios que Pedro, ele pontuou aqui nesse versículo. Mas também não podemos esquecer que nós temos a missão, que nós temos essa missão como igreja, e que nessa comemoração dos nossos 79 anos, que alegria, que a gente desfruta dos privilégios, mas que a gente também não esqueça da missão que nós temos, e que naquele grande dia, quando nós chegarmos lá diante do Senhor, que nós tenhamos em nossas mãos frutos do nosso trabalho, e quando nós chegarmos lá, que Deus nos receba com alegria e que nós tenhamos prazer de apresentar para o nosso Deus, para o Senhor, a grande colheita do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, ao comemorar, não esqueça disso. Temos privilégios, mas temos a nossa missão. Que Deus os abençoe e que Deus nos dê a ousadia e a coragem de prosseguir, de alcançar outros anos, mas sempre com equilíbrio, com os privilégios e com a missão que Deus colocou em nossas mãos. Deus os abençoe. Muito bem, agora é o momento de haver o compartilhamento da palavra de Deus. Estamos muito felizes por estar aqui nesse culto para comemorar os 79 anos de existência da igreja, uma igreja já com uma certa idade, que deve respeito, tem muita história, tem muita coisa para contar, coisas boas, coisas difíceis, mas sem dúvida, cada um que está me ouvindo, seja o irmão talvez mais antigo da igreja ou mais recente, tem muita coisa boa para dizer e ver a mão de Deus agindo aqui em nossa vida. Vamos antes orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui juntos nesse dia tão especial de comemoração de 79 anos da existência da igreja. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na história da nossa igreja. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento de compartilhar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue agindo aqui no nosso meio, agindo, ó Deus, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo, e que ela tenha, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, total acesso
aos nossos corações. Essa é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Já deu um glória a Deus? Isso é coisa boa para a gente fazer, dar glória a Deus. Antes de eu ler o texto e citar o texto da palavra de Deus, quero só dizer para os irmãos que no finalzinho do culto nós temos um aviso muito importante, então não deixa, terminou a mensagem, espere aí para você ouvir um aviso muito importante que nós vamos dar para os irmãos. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao verso 10. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto, curto, mas muito importante para nós hoje. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Meus irmãos, realmente é muito bom estar com os irmãos aqui juntos para proclamar a palavra de Deus nesse aniversário de 79 anos de existência da Boas Novas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus por cada membro da igreja, por cada frequentador da nossa igreja. Louvo a Deus pela presença dos irmãos, de tal forma que os irmãos estão escrevendo a história da Boas Novas. Aqueles que estiveram no passado escreveram a história. Agora é a nossa vez de escrever a história da Boas Novas. E eu louvo pela maneira que Deus tem usado a vida dos irmãos. Hoje é a nossa vez de escrever a história. E dentro disso eu quero entrar na mensagem desta manhã, justamente lembrando um pouquinho da mensagem da semana passada, quando nós falamos sobre acolhimento, que é um papel, uma função tão importante da igreja. E nós falamos sobre acolhimento usando o exemplo máximo de Jesus, que soube acolher aqueles que eram os indesejados. Coisa importante. Nós vimos também que Jesus dando o exemplo de acolher aqueles que pensavam de forma diferente. Que coisa importante também. Também vimos que o acolhimento, o exemplo de Jesus mostrou, ele acolheu aqueles que eram pecadores como eu e você somos, e que a igreja tem que dar esse exemplo de acolhimento. Se você lembrar, a nossa igreja tem na sua missão, a Igreja Batista Boas Novas, você que está me ouvindo, tem na sua missão ser uma igreja acolhedora, mas a segunda parte é ser uma igreja fundamentada nas Escrituras. Essa é a missão da nossa igreja, apenas duas partes que eu estou citando aqui. A fundamentada. Irmãos, nós estamos numa época, nós estamos num momento de contrastes, de diferenças, de pontos opostos na sociedade, onde pessoas estão totalmente distantes um do outro apenas por causa de opinião. E infelizmente isso tem chegado dentro da igreja também. Infelizmente eu digo porque esses pensamentos opostos têm separado, têm criado cisão na igreja. E aquilo que deveria unir a igreja, aquilo que deveria trazer unidade para a igreja, diante dos pensamentos opostos, meus irmãos, que são as Escrituras, a Bíblia deveria e deve ser o ponto que traz unidade para a igreja. E muitas vezes, infelizmente, a Bíblia também tem sido usada para trazer dissensão, para trazer divisões.
Às vezes, os pensamentos de um e de outros sobre as Escrituras têm causado divisão. E alguns pensamentos têm nos assustado em ver o que pessoas estão fazendo com as Escrituras. Pessoas estão usando as Escrituras para mostrar, para defender seus interesses, para defender seus objetivos. Isso tem sido de uma forma muito alarmante para nós hoje. Não é feita uma interpretação coerente das Escrituras. As Escrituras não são interpretadas baseado no contexto que ela está sendo escrita. As Escrituras não são interpretadas baseado nos originais das Escrituras. Muitas vezes as Escrituras são interpretadas ou até aplicadas diante das necessidades das pessoas, daquilo que as pessoas querem ouvir e não daquilo que ela realmente quer dizer. A igreja, de uma maneira geral, ela está abandonando as Escrituras. Meus irmãos, nós devemos usar as Escrituras, interpretar as Escrituras, procurar se dedicar a ela, procurar estudar, procurar entender, para sabermos exatamente o que ela tem para nós. 79 anos de existência, nós precisamos de novo fazer uma declaração importante para nós. A Bíblia é o livro de fé e prática da nossa vida, da nossa existência. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos nos esquecer disso que é tão importante para nós hoje. Nós não podemos pegar a Bíblia e usá-la de qualquer forma para o nosso próprio proveito, da nossa maneira, do jeito que nós queremos. Agora, nos dias, o mais importante para as pessoas é elas sentirem alguma coisa, sentir bem, sentir que está bem, que o culto lhe fez bem. Meus irmãos, as pessoas querem sair do culto para cima, entende? Essa expressão para cima, bem jovial, para cima, querem sair empolgadas. Eu não estou dizendo que a Bíblia não nos empolga, que a Bíblia não nos faz bem, é óbvio que faz, mas meus irmãos, agora o mais importante não é as pessoas serem confrontadas pela palavra de Deus. Então eu preciso dizer isso para os irmãos, que a mensagem bíblica nem sempre fará nos sentir bem, ela nem sempre nos fará sentir, nos levar para cima. Muitas vezes, meus irmãos, ela vai confrontar-nos, ela vai confrontar as pessoas, pois ela fala exatamente aquilo que precisamos ouvir, ela fala daquilo que nós precisamos saber, ela confronta conosco, ela mostra a nossa situação, ela mostra o nosso pecado. Nós estamos aqui, a IBBN, completando 79 anos e, como eu disse, nós precisamos enfatizar que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Nós precisamos sair desse analfabetismo funcional bíblico, onde as pessoas estudam uma história, tiram do contexto e querem colocar uma prática que aquilo não está dizendo. E aquilo para fazer as pessoas se sentirem bem ou tentar sair de alguma situação. Meus irmãos, eu faço algumas perguntas para os irmãos nesta manhã. Aonde se encontra a história da nossa salvação, da sua salvação? Aonde se encontra relatado a história do homem e toda a história da humanidade, onde tem o foco principal, que é a salvação do homem, se encontra nesse livro que é a Bíblia. E é nele que a gente tem que se apegar. Meus irmãos, aonde a igreja pode basear a sua doutrina? Será que a igreja, meus irmãos, ela vai continuar sendo igreja, se porventura ela deixar o seu manual principal? A igreja pode trocar o seu manual e continuar sendo igreja? Certamente não. Ela vai ser uma sociedade
ela vai ser um grupo, um clube. Mas, meus irmãos, o fundamento da igreja são as Escrituras, é a Bíblia, e nós precisamos dar ênfase sobre isso. Eu li esse trecho de Gálatas, aqui onde está a nossa mensagem, porque é uma história que se repete por vezes. Não só na época do apóstolo Paulo ali, como também se repete nos nossos dias. E se você estudar a história da igreja, quantas vezes ela se repetiu? E por isso nós precisamos bater na tecla de novo sobre esse assunto que é tão repetitivo, mas tão necessário, o quanto que nós precisamos das Escrituras. Eu fico tão feliz quando eu assisto o culto infantil, que acontecerá logo depois desse, da nossa igreja, e eu vejo lá a imagem e o som e o filme das crianças repetindo versículos. Ah, meus irmãos, isso enche meu coração de alegria, porque nós precisamos dar ênfase, desde o menor até o mais de idade, desde o menos experiente ao mais experiente, que nós não temos outro manual, nós não temos outro lugar para ser ensinado, aqui são as Escrituras, a Bíblia Sagrada. O que aconteceu nos dias do apóstolo Paulo era que um grupo aqui em Gálatas, um grupo dos cristãos daquela época, estavam se desvirtuando, estavam abandonando o que haviam aprendido do apóstolo Paulo, que exatamente está escrito nas Escrituras, e tentando fazer coisas diferentes. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, a Galácia era uma região extremamente grande, compreendiam várias cidades, vários micro-regiões. Tinha lá a cidade de Listra, de Icônio, de Derbe, Antioquia da Pisídia, tinha a região da Frígio, tinha a região da Panfilha. Meus irmãos, estavam todas aquelas regiões importantes ali que compreendiam a Galácia, e Paulo escreve àqueles irmãos tentando alertá-los do problema que eles estavam vivendo. E essa mensagem é tão contemporânea, ela é tão real para os nossos dias, que nós precisamos nos alertar depois de 79 anos de existência. Por isso, numa época tão difícil que o Evangelho está vivendo, eu queria aqui destacar para os irmãos como nós podemos perceber se estamos perdendo de vista as Escrituras ou não, como igreja. Quais seriam as características de uma igreja que está perdendo o foco das Escrituras, para que nós possamos, depois de 79 anos de existência, reavaliar um pouquinho se nós não estamos entrando nesta onda de abandono das Escrituras. Eu quero que você fique atento às características do apóstolo, que o apóstolo Paulo cita aqui, de uma igreja que abandona as Escrituras. Preste atenção e acompanhe comigo. Versículo 6, parte A. Olha só a primeira característica. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Primeira característica, e pesada. A igreja que abandona Deus. Você vai falar assim, mas pastor, como que uma igreja pode abandonar a Deus? Pode. Estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo, aconteceu na história da igreja e acontece nos nossos dias. Paulo está atônito, ele está pasmo diante da situação que ele estava enxergando a região da Galácia. Ele percebeu que aquelas igrejas, que aqueles irmãos dos quais ele havia ensinado, estavam abandonando a Deus que deu a graça em Cristo Jesus para eles. Ele não esperava aquela reação daquelas pessoas que haviam ouvido e aprendido das Escrituras. A palavra abandonar aqui no original grego é tão forte, é tão pesado, que ela tem um sentido de transferir, de remover, de desertar, de mudar de opinião. A palavra era usada para deserções e revoltas no âmbito militar, no âmbito da vida policial. E tinha frequentemente a ideia de mudança de religião, filosofia
e até de moralidade. Olha que palavra profunda que o apóstolo Paulo usa. Literalmente, eles estavam abandonando a Deus e a sua obra da graça de Cristo, abandonando aquilo que é foco das Escrituras, a graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. As pessoas estão trocando Deus por um bem, ou por um bem-estar, ou por um foco da sua própria vida, daquilo que ele acha importante. Deus se tornou na mente e no entendimento de muitas pessoas daquela época, eu digo dos dias de hoje também, ele se tornou alguém para servi-los, se tornou alguém para cumprir os seus desejos, se tornou alguém para fazer as suas vontades. Ou seja, Deus agora, ele se torna servo e não senhor mais. Ele deixou de ser o Criador, ele deixou de ser o Salvador e Senhor das pessoas, para ser simples servos, para fazer a vontade dos homens. Aquele que é Senhor, Criador, aquele que dá ordens, aquele que faz a sua vontade, aquele que cumpre a sua vontade, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe do passado, do presente e do futuro, aquele que tem todas as coisas sob o controle das suas mãos, está sendo colocado pelos homens, não que ele seja, mas que está sendo colocado pelos homens como alguém que vai servi-los. Meus irmãos, isso é inadmissível, isso não se pode, porque o homem está abandonando Deus, abandonando a Deus quem Ele é e a sua pessoa. A oração das pessoas é: Deus, faça-se a minha vontade. Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo que eu desejo e não a tua vontade. A nossa oração, ela está implícita essa verdade que as pessoas estão querendo impor na mente. E meus irmãos, se nós somos igreja e queremos ser igreja, nós não podemos abandonar Deus. Nós não podemos abandonar Deus quem Ele é. Não que Ele, porventura, se alguém o faça isso, Deus deixa de ser Deus. Não, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Mas a igreja tira Ele do seu trono, da sua vida. Tem um cântico antigo que nós cantávamos aqui na igreja, e talvez alguns que estão me ouvindo também cantavam em algum lugar que você estava, que dizia: Jesus te entronizamos, declaramos que é Deus. Ou seja, não que Jesus deixou o seu trono quando as pessoas deixam de considerá-lo como tal. Porém, meus irmãos, na nossa vida, nós deixamos dele de controlar a nossa vida. Meu querido irmão, preste atenção. Deus continua sendo Deus. É o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Ou seja, meu querido irmão, preste atenção. A igreja precisa colocar no centro da sua mensagem, no foco, a pessoa de Deus. A pessoa de Cristo. E isso acontece quando a igreja abandona as Escrituras, ela coloca Deus de lado. Por isso precisamos enfatizar novamente: a Bíblia é o livro da nossa fé e da nossa prática. Segunda característica de uma igreja que abandona as Escrituras, segundo aqui o texto do apóstolo Paulo, versículo 6, agora a parte B. Vou falar aqui o versículo. Ele diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou da graça, pela graça de Cristo. E ele diz: para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, criando outro evangelho. E quando Paulo cita aqui outro evangelho, a palavra outro, que no original grego é heteron, ele não está querendo dizer que existe um outro evangelho. Pelo contrário, ele está dizendo que existe um evangelho diferente, em espécie, em essência, e que na realidade não é o evangelho, é um falso evangelho. Essas pessoas querem perverter o evangelho, eles queriam tirar Cristo do centro do evangelho.
é acrescentar méritos humanos ao mérito de Cristo, aos méritos de Cristo. É acrescentar as obras humanas à obra de Cristo. A igreja não pode ficar bem se o evangelho for adulterado. Se o evangelho for alterado, a igreja não ficará bem se o evangelho for adulterado. Porque o evangelho de Cristo, pregado pelo apóstolo Paulo, anunciado desde o início, é a base, é o sustento da igreja. E isso acontece quando a igreja perde de vista a palavra de Deus. Quando a igreja deixa a Bíblia, abandona as Escrituras. Estamos vivendo uma época de outro evangelho. Eu não quero citar aqui nomes de igrejas, não tenho esse objetivo de fazer, mas eu queria que os irmãos observassem que outro evangelho está sendo pregado. A mensagem do evangelho está sendo deixada de lado. E essa mensagem é onde levam as pessoas a reconhecerem quem elas são, pecadoras, e que precisam e que necessitam de um Salvador. Passa-se momentos numa reunião onde pessoas falam de tantas coisas, mas não falam do verdadeiro evangelho. Uma mensagem onde as pessoas no final do culto se sintam bem, mas não se sintam pecadoras e que precisam de Jesus. Estamos saindo de nossos cultos se sentindo muito bem e talvez chorando por muitas coisas, chorando talvez porque os nossos pedidos não foram atendidos ainda, mas as pessoas não estão saindo dos cultos chorando, sentindo o peso do seu pecado. Jonathan Edwards, um pregador na época de Charles Wesley, ele quando ia pregar, ele orava pedindo para que Deus tocasse o coração das pessoas, para que elas se sentissem pecadoras e que percebessem o quanto precisam de Jesus. Meus irmãos, quando Jonathan Edwards chegava, a multidão estava ali para aguardá-lo, para ouvir, mas ela já estava quebrantada, porque elas iam ouvir uma mensagem, e não era uma mensagem muito diferente. Jonathan Edwards pregava uma mensagem simples, mas poderosa, porque era a mensagem verdadeira do Evangelho, onde as pessoas poderiam perceber que eram pecadores e precisavam de Jesus. E isso acontece porque a igreja está acontecendo porque a igreja está abandonando as Escrituras e eu preciso repetir, com 79 anos de existência da Igreja Batista Boas Novas, nós precisamos voltar a declarar que as Escrituras são o nosso livro de fé e prática. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Terceira característica de uma igreja que está abandonando as Escrituras. Se a primeira característica é que ela abandona Deus, a segunda, ela cria outro evangelho, a terceira, ela é amaldiçoada por Deus. Que palavra dura! Essa característica é dura, pois ela diz sobre o que Deus pensa e age, como ele age e ele faz em relação àqueles que abandonam as Escrituras, abandonam o verdadeiro evangelho. Ou seja, aquelas pessoas que aderem ao falso evangelho, ao outro evangelho que não é evangelho, é o falso. Paulo menciona que aqueles que colocam as Escrituras de lado, aqueles que abandonam Cristo, tiram Cristo do centro da mensagem, são banidos por Deus. Paulo diz que aquele que anuncia um evangelho diferente daqueles que recebem, quando recebem, ele seja amaldiçoado por Deus. Você já imaginou? Eu prego um outro evangelho, sou amaldiçoado por Deus? Preste atenção, a pessoa que anuncia um outro evangelho, falso evangelho,
Com essa mensagem, ele leva muitas pessoas a entenderem um falso evangelho. E essas pessoas vão passar para outras pessoas o falso evangelho. É por isso que Deus chama a atenção daqueles que proclamam, daqueles que pregam, daqueles que ensinam, daqueles que testemunham. Precisam testemunhar o verdadeiro evangelho. Porque se transmitir o falso, são amaldiçoados por Deus. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja do Senhor Jesus Cristo, de não abandonar o evangelho, o verdadeiro evangelho, para ensinar, para que as pessoas possam ir para frente e ensinar a mesma coisa. Tem que ser cuidadoso, tem que ser estudioso, tem que ser atento, tem que ser dedicado, tem que se dedicar ao estudo para ensinar o verdadeiro. Pois se ele não ensinar o verdadeiro evangelho e porventura dizer para as pessoas o que as pessoas têm que crer e não crer no verdadeiro evangelho, ele corre o risco de ser banido por Deus. E eu não vou entrar no assunto do abandono aqui, ou do banimento de Deus, mas eu quero dizer para os irmãos, é muito sério. A igreja não pode se desvirtuar do verdadeiro evangelho. E isso acontece quando a igreja abandona as Escrituras. Quando a igreja abandona as Escrituras. Por isso, eu preciso dar ênfase de novo, com 79 anos de existência da Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos dar ênfase. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Quarto e último aqui para os irmãos. Olha o verso 10 do capítulo 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A última característica que eu quero dar ênfase aqui, que o apóstolo Paulo deu, é que se alguma igreja abandona as Escrituras, a característica dela, o sinal é que ela procura agradar homens. Quando uma igreja procura fazer tudo para agradar pessoas, tem alguma coisa errada. Paulo está dizendo que não existe a possibilidade de agradar homens e a Deus ao mesmo tempo. É impossível. Se você está desejoso, se a igreja está desejosa em agradar pessoas, alguma coisa está de errado. Ah, pastor, então quer dizer que a gente não podia ter colocado ar-condicionado na igreja, porque senão é bem para as pessoas? Não, tem nada a ver com isso. É se a mensagem que nós pregamos tem como por objetivo satisfazer pessoas e as pessoas se sintam bem, esse não é o verdadeiro evangelho. Quando a igreja tira as Escrituras do seu ensino, ela tira Cristo do centro, meus irmãos, ela coloca o homem no centro. E nós estamos numa época de evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico, onde o homem é o centro, onde as pessoas estão procurando fazer com que as pessoas se sintam bem. Os cânticos são cantados para que as pessoas se sintam bem. Meus irmãos, tudo é levado para que as pessoas se sintam bem. E Paulo continua: se eu procuro agradar homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, seria servo dos homens. E eu preciso afirmar aqui, como pastor da Igreja Batista Boas Novas, e eu sei que os pastores aqui concordam comigo, nós não queremos agradar pessoas. Nós, Igreja Batista Boas Novas, queremos agradar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos centralizar ensino e a nossa prática nas Escrituras. Portanto, se você perceber que nós aqui estivermos ensinando alguma coisa que desvirtua do verdadeiro ensino que está centralizado aqui nas Escrituras, você é responsável para chamar a nossa atenção. Os pastores são responsáveis para exortar uns aos outros. Por quê? Porque se nós desvirtuarmos, meus irmãos, nós vamos ter essas características tão ruins para a igreja.
A igreja está aqui para agradar a pessoa de Cristo Jesus, para que Ele seja glorificado, exaltado. A igreja está aqui para isso. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, mas a Cristo. A mensagem do Evangelho tem um centro, onde não tem a possibilidade de dividir esse centro com ninguém. Se Cristo não estiver no centro, você vai colocar pessoas no centro e não tem jeito de colocar os dois, porque só há espaço para um. E é Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho tem esse centro, e esse centro se chama Cristo Jesus. Por isso eu preciso terminar aqui afirmando novamente, 79 anos de existência da igreja, nós precisamos afirmar que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática, que fala do verdadeiro Evangelho, que tem Cristo como única pessoa central. Quero terminar aqui com os irmãos, concluir, lendo Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 5. Presta atenção. Quando Paulo introduz a carta aos Gálatas, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo inicia a carta aos Gálatas aqui, declarando o verdadeiro Evangelho, declarando a verdadeira mensagem que está centralizada nas Escrituras, da qual nenhuma igreja, e nem a nossa, deve abandonar. Que Cristo Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dos mortos para nos dar vitória, e que a glória deve ser somente a Ele e para todos sempre. Simples e objetiva. Essa é a vontade de Deus, e é essa que nós devemos cumprir. Por isso, 79 anos de existência, a nossa igreja, Batista Boas Novas, declara junto aqui com todos os irmãos, e você diz amém no final, que nós temos a Bíblia como livro de fé e prática, e não queremos abandonar as Escrituras. Queremos ser uma igreja que ama as Escrituras e que pratica as Escrituras. Pode dizer amém para isso? Pode dar um glória a Deus para isso? Isso. Muito bem. Vamos dar ênfase isso aos 79 anos de existência. Baixe sua cabeça, eu quero encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco aqui, ó Deus, assistindo, e pedimos ao Pai Santo que mais uma vez possamos dizer para o Senhor que nós amamos a Tua palavra e a desejamos, queremos entendê-la, queremos estudá-la, queremos compreendê-la, mas também queremos proclamá-la com fidelidade. Por isso nos ajude, Senhor, a não abandonar as Escrituras, mas nos apegarmos a ela cada vez mais. E, ó Deus, e em quantos anos nós estivermos aqui, até a volta de Cristo, que a Tua palavra seja o único livro de fé e prática da nossa igreja Batista Boas Novas. É a oração que fazemos juntos aqui, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem. Presta atenção que o que eu quero dizer agora para os irmãos. Deus abençoe os irmãos e fique atento ao que eu quero dizer agora. Deus abençoe os irmãos. Beijo no coração. Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós estamos caminhando para o fim do nosso culto e eu queria fazer aqui um culto junto com os pastores. Por favor, venham aqui comigo todos. Vou colocar aqui a minha máscara, porque a gente procura fazer isso com todo cuidado aqui na igreja, para proteger também os nossos colegas, os que estão aqui nos ajudando também na filmagem. Então, antes de encerrar aqui esse culto de aniversário de 79 anos, eu tenho uma notícia muito boa para nós. A partir de domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui na nossa igreja, nós teremos o nosso culto presencial.
Ou seja, os irmãos poderão vir aqui. Óbvio, existe um limite de pessoas que pode estar aqui na igreja. Então fique atento que você vai receber no seu WhatsApp, nas redes sociais, a forma de você se inscrever para o culto presencial domingo que vem às 10 horas da manhã. Estamos aqui para celebrar inclusive um mês de aniversário da igreja. Vamos encerrar estando aqui para louvar, para adorar o Senhor. E queremos agradecer a presença de todos durante esse tempo também de culto somente online. O culto online vai continuar, né? Não vai parar. Você vai poder também assistir no canal do YouTube, e ao mesmo tempo os irmãos podem se inscrever para estarem aqui. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Um domingo abençoado, e mais uma vez parabéns, Igreja Batista Boas Novas, pelos seus 79 anos de existência. Tchau, um beijo. Tchau. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor,